Vamos orar mais uma vez para a gente abrir a palavra de Deus e estudar a temática dessa noite proposta aí pelo Senhor para cada um de nós. Então, assim como nós estamos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus e Pai que habita nos altos céus, nós louvamos, bendizemos e engrandecemos o Teu santo e poderoso nome. Obrigado porque, apesar do frio lá fora, aqui dentro a gente pode ser aquecido pela Tua presença, pelo Teu poder e com toda certeza daqui a pouquinho irmos para casa em meio ao frio, mas quentinho, porque recebemos o Teu abraço. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá a honra, o privilégio de, nesse momento, abrirmos Tua palavra e, por ela, sermos impactados pelo poder que há em Ti. É na Tua palavra que há poder para transformar a nossa vida. Por isso, nós agradecemos. Louvado seja o Teu santo nome, porque podemos, por meio da palavra, entender quais são os Teus planos, os Teus propósitos para cada um de nós, de forma individual, particular, mas também para o Teu povo, como um grupo aqui, Senhor. Grupo este que eu tenho certeza absoluta que o Senhor quer preparar para encontrar contigo quando Tu voltar em breve. Nós nos colocamos agora nas Tuas mãos, pedimos que o Senhor cuide desse momento, que o Senhor se apodere de mim, se apodere das minhas palavras, e que o que aqui vamos estudar, que venha direto do Teu trono e que faça a diferença na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, o capítulo 8, está um dos textos que nós vamos estudar nessa noite. Nós abriremos a Bíblia nessa noite 6 vezes. Por 6 vezes vamos estudar algumas passagens bíblicas que falam a respeito do assunto de hoje. Quarta-feira é dia de oração, é culto de oração. Então, nas quartas-feiras é fundamental que a gente ore. E hoje a gente vai estudar um pouquinho na palavra de Deus o que a Bíblia ensina sobre a oração, precisamente sobre a oração intercessora ou intercessora. A oração intercessora é aquela oração em que a gente intercede por alguém, em que a gente ora por alguém. No nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos, nos momentos do nosso dia, a gente geralmente ora por nós. Alguns ainda oram por outros. Essa oração que é feita por outros é chamada de oração intercessora. Então hoje nós vamos ver que esse tipo de oração, ele é uma oração que a Bíblia apoia e traz respaldo, mas ele é uma oração indicada pela pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus faz essa oração intercessora. E a gente vai ver quais são as vantagens da gente ter isso como prática no nosso dia a dia, no nosso devocional, nos nossos momentos com Deus. Volto a repetir, muitas vezes eu e você, nós oramos. E oramos muito, mas às vezes, na grande maioria das vezes, na grande maioria do tempo, por nós. E muito pouco pelos outros. Então hoje nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da oração pelos outros e o que ela pode fazer na nossa vida e na vida de outros. Romanos capítulo 8, o verso 34 é o verso que nós vamos ler agora. Diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Primeira coisa que chama a atenção aqui no verso 34, a primeira informação falando a respeito de Jesus e o que ele tem feito por mim e por você lá nas mansões celestiais. Aqui o texto começa dizendo o seguinte: abra bem seu ouvido, o Senhor Jesus não se envolve em condenação, se envolve somente em salvação. Então, quando ele olha para mim e para você, quando ele olha para a minha vida e para a sua vida, ele não está preocupado em achar nossos defeitos. Ele não está preocupado em fazer uma varredura a fim de nos condenar. O texto começa dizendo: quem os condenará? Como quem diz, você pode procurar, você não vai encontrar. Jesus está no céu para que não haja condenação para você. Então, abra seu ouvido para aquilo que eu vou te falar. O Senhor Jesus se envolve em salvação, não em condenação. Se um de nós não formos para o céu, se um de nós não vivermos a eternidade ao lado de Deus, ao lado das pessoas que nós amamos, não é porque Deus resolveu nos condenar. É porque nós rejeitamos aquilo que Ele resolveu nos dar, que é a salvação. Então é a primeira informação no verso 34 que fica latente com essa pergunta: quem nos condenará? Depois é dito no verso 34 que Cristo morreu, que ressuscitou
E que agora ele está à direita de Deus fazendo o quê? Intercedendo. Quer dizer, uma das funções da pessoa do Senhor Jesus no céu é orar por mim e por você. A gente, às vezes, tem uma limitação em imaginar que a gente que a gente passa o dia, no nosso dia a dia, orando para Deus, para que Deus venha olhar para nós de alguma forma. E a gente enxerga e encara a oração como se fosse um ritual. Se eu não orar, Deus não me abençoa. Se eu não fizer, Deus não vai fazer. A oração não deve ser um ritual, a oração deve ser um instrumento para eu me achegar mais com Deus, para eu conversar mais com Ele, para Ele fazer parte dos momentos do meu dia a dia. Isso deve ser a oração, não um ritual para alcançar alguma coisa. Agora, o que o texto está deixando muito claro é que lá no céu, nas atividades que o Senhor Jesus está fazendo, Ele está orando, intercedendo por mim e por você. Então a pergunta é, tenho eu orado a Deus? Talvez ela seja interpretada, essa pergunta, como um ritual. Mas aqui o texto está dizendo, ao invés de eu me preocupar se eu tenho orado a Deus como um ritual, eu tenho que me alegrar porque o texto é claríssimo ao dizer que Deus tem orado por mim. Você já parou para pensar nisso? Deus orou por você hoje? Deus orou pela sua vida? Deus orou pelos seus problemas? Deus orou pelas dificuldades que você enfrentou? Deus orou pelos planos que você colocou na mão dele, pelos sonhos que você teve. Deus está orando por você. É o que o texto está dizendo. Ele não está fazendo outra coisa. Ele está em oração intercessória por você. No livro de João, abra lá sua Bíblia. O Evangelho de João. João capítulo 17, o Senhor Jesus, enquanto estava aqui na terra, também orou pelos seus discípulos. E isso, até agora, o que nós estamos vendo é que a pessoa maravilhosa de Jesus intercede por nós hoje lá no céu, através da oração, e fez isso enquanto esteve aqui na terra. Então, interceder pelos seus irmãos, interceder por aqueles a quem se ama, é uma característica da pessoa maravilhosa de Jesus. E a Bíblia diz que em Jesus não há mudança, nem sombra, nem variação de mudança. Então, se ele fazia isso enquanto estava na terra e faz isso enquanto está no céu, ele não vai mudar. Não é uma condição de Deus. Repito e volto a afirmar para você, não tem o que eu e você venhamos fazer para Deus deixar de ser Deus, para Deus deixar de agir como age. A Bíblia está dizendo que não importa quem somos e o que fazemos, Ele intercede por nós. E aí, aqui no capítulo 17, o verso 9 diz assim: é por eles que eu rogo, disse Jesus. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E aqui eu preciso só abrir um parêntese. Jesus está orando por todos os habitantes da terra, sim ou não? Não. O que o texto é claríssimo ao afirmar que Jesus não ora por todos. Olha de novo o verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Todo aquele que aceitou Jesus na sua vida tem uma atenção especial do céu. O céu ora por ele. O céu não, Jesus ora por ele. Jesus intercede por mim e por você. Por quê? Porque não somos desse mundo. Somos dele. Então, porque somos dele, ele ora por nós. Que maravilhoso que é esse texto. O verso 20 nos diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja que a oração de intercessão que Jesus faz por mim e por você, porque pertencemos a ele, o texto é claríssimo ao dizer, não é pelo mundo todo, é por nós que ele roga, que ele intercede, que ele está agora lá no santuário celestial orando, intercedendo. É por nós para que eu e você sejamos um. Para que eu e você sejamos um em propósito, um em sentimento, um em fé, um em relacionamento entre nós e entre Deus. Essa é uma das maiores preocupações de Jesus para comigo e com você. Para que nós venhamos ser entre nós um, mas também venhamos ser entre nós e Deus um. Pergunta que eu preciso fazer nesse momento para nós refletirmos é: entre nós estamos sendo um?
Entre nós e Deus estamos sendo um? Será que a oração de Deus, para que sejamos um, ela é uma oração ineficaz? Ela não tem poder? Porque aqui o texto está dizendo que eu e você, a oração de Jesus para nós é que sejamos um com Deus e um entre nós. Mas às vezes nem sempre isso funciona. Então eu pergunto, será que a oração de Jesus não tem poder? Ela tem. Que a questão aqui é que a oração, ela acontece, ela vem em resposta ao que estamos pedindo, se houver os agentes envolvidos das duas partes. Ou seja, Deus está orando para que a gente seja um, mas se eu não quero ser um, não importa o quanto Deus queira, Ele não vai fazer. Agora, se Deus quer uma coisa e nós queremos a mesma coisa, aí então vai haver uma unidade, vai haver uma resposta à oração. Quantas e quantas vezes nós aqui já não dobramos os nossos joelhos, já não oramos por pessoas, por curas, para que coisas acontecessem, e a gente experimentou milagres acontecendo. Quantas vezes? Às vezes a gente tem uma lembrança muito curta. Parece que a nossa igreja não tem o ministério da cura. Parece que a nossa igreja não tem o ministério das orações atendidas. Nós temos quase que semanalmente milagres acontecendo no grupo da igreja. Em que a gente pede oração e de repente a oração é atendida. Só que nós pouco falamos. Por que a oração é atendida? Porque nós estamos em unidade orando pela mesma coisa. E Deus quer nos dar a mesma coisa. Então coincide, a gente está orando e Deus quer nos dar. Então a oração ela é atendida, respondida. Agora, quando Deus quer nos dar e nós não oramos, a oração de Deus não é atendida, não é respondida. Quando nós queremos que Deus dê, mas Ele não quer, porque não vai fazer bem para nós, porque não é o que Deus quer para nós, a oração também não é respondida nem atendida. Só acontece os resultados que nós esperamos na oração quando as duas partes estão em comum acordo. Por isso que a pessoa de Jesus ela está dizendo o seguinte: olha, eu quero que eles sejam um entre eles e um conosco. Quando a gente for um com Deus, a gente vai pedir a mesma coisa que Ele quer nos dar. Então a resposta vai ser sempre favorável. Sempre sim para cada um de nós. No livro de Hebreus, no capítulo 7. Hebreus capítulo 7. O verso 25, aqui Paulo falando a respeito do que Jesus tem feito, nos diz assim. Hebreus capítulo 7, o verso 25. Por isso também também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Mais uma vez, o texto de Romanos 8, que nós abrimos a Bíblia, vem falando que Jesus não se envolve em condenação. Quem vos condenará é a pergunta, e diz que Jesus ora intercedendo por nós. Agora aqui em Hebreus capítulo 7, o verso 25 diz: também pode salvar totalmente aqueles que se achegam a Deus. Então, quando a gente se achega a Deus, Deus pode nos salvar. Mas aqui está dizendo que Jesus, que é aquele que nos salva, ele também vive fazendo o que por nós? Intercedendo. Você já parou para pensar que Jesus não está fazendo outra coisa senão interceder por mim e por você? Então eu volto a questionar. O que nos falta para que a oração de Jesus seja atendida e respondida na minha vida e na sua vida? Veja, Ele intercede. Ele ora por mim e por você. Então Jesus se preocupa com as mesmas coisas que eu estou preocupado. Jesus, ele conhece as mesmas coisas que eu estou vivendo, que eu estou passando. E o texto está dizendo que Ele ora por essas coisas da mesma forma como você ora. Agora, às vezes, nós não oramos. É ou não é? Existem aflições, existem lutas pela qual nós estamos passando e nós não oramos. E por nós não orarmos, não estamos em comum acordo com aquela oração que ele está fazendo. Lembra, a oração é atendida quando as duas partes estão em comum acordo. Então o meu desafio para você é: comece a orar pelas coisas que você precisa. Comece a orar pelas coisas que te trazem alegria, pelos planos que você cria, pelos sonhos que você tem. Comece a orar pelas pessoas que você ama.
Porque se isso acontecer, Jesus ele já está orando por isso. As duas partes se unindo em oração, fazem a resposta vir. Fazem a oração se realizar. É isso que Paulo está ensinando. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 739, diz assim: Cristo não apenas morreu pelos homens, mas vive intercedendo por eles. Vemos nele o nosso intercessor junto ao Pai, nosso advogado. Ele apresenta os méritos da sua própria justiça em favor da alma arrependida. Então, se eu e você temos uma vida, um pensamento em nossa mente de que nós não queremos ser da mesma forma, de que nós queremos viver a nova vida em Cristo Jesus que Ele propõe para mim e para você, que nós queremos andar nos caminhos dEle, a oração dEle para mim e para você é: Pai, os meus méritos, Pai, a minha justiça, Pai, quem eu sou, por quem eu sou, pelo que eu fiz, pela minha justiça, por favor, o abençoa. Continue salvando, continue guiando, continue dando sabedoria. E às vezes a gente se sente perdido, às vezes a gente se sente cansado, às vezes a gente se sente confuso e precisa tomar uma decisão. O texto está claríssimo dizendo que o Senhor Jesus intercede por nós para que isso aconteça. Ele não faz outra coisa. Esse é o nosso Deus. O Desejado de Todas as Nações também diz na página 667 o seguinte: mediante a contínua intercessão, o Espírito Santo é concedido ao povo de Deus. Quem que está o tempo todo orando: Senhor, dá o nosso Espírito para ele. Dá o Espírito Santo para o Robertson, para você. Quem está? Deus está. Continuamente dizendo: eu quero dar o meu poder, eu quero dar minha orientação, eu quero dar minha guia, eu quero dar o meu advogado, eu quero dar o Espírito Santo. A gente só tem que entrar em concordância com ele. Se você pedir a mesma coisa que ele quer te dar, ele vai te dar. É simples. Só que para a gente começar a decifrar a mente de Deus e pedir para Deus o que ele quer nos dar, a gente tem que conviver com ele. Através da leitura da Bíblia, através até de um estilo de vida de oração. Há 2 ou 3 quartas-feiras atrás eu preguei sobre isso aqui. O estilo de vida de oração, as bênçãos que proporciona a mim e a você. Cristo não apenas morreu, mas intercede constantemente por nós, é o que a gente acabou de ver. Isso mostra que a nossa salvação é sustentada pela oração que Jesus faz por mim e por você. Quer dizer, nós não somos salvos pelas coisas que a gente faz, a gente é salvo porque Jesus está orando pela gente. A oração intercessora de Cristo é modelo e segurança para o povo de Deus hoje. Então Jesus, quando esteve aqui na terra, orou pela sua igreja. Ele não mudou. Ele está no céu orando por cada um de nós. E só isso já seria o suficiente para nós encerrarmos a mensagem de hoje e irmos para casa. Nós estamos recebendo a atenção do céu. Amém? Louvado seja Deus por isso. No livro de Efésios, no capítulo 6, é dito que Deus agora faz um chamado à igreja para que a igreja busque a Deus em intercessão. Busque a Deus intercedendo uns pelos outros. E é isso que nós vamos ver agora nesse momento. Então, até agora na mensagem, a gente viu o que o céu faz por nós. Agora, o que é que nós podemos fazer por nós mesmos? E eu digo nós, não o eu individual, mas o nós, o plural, a igreja. Como a igreja tem que agir com ela mesma. E aqui em Efésios capítulo 6, o verso 17 e 18 diz assim: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda a perseverança. E também, encerra o verso 18 dizendo o seguinte: súplica por todos os santos. Veja que para nós vencermos os dardos inflamados do inimigo, as batalhas que eu e você enfrentamos, o texto é claríssimo. O resultado aqui no verso 17, o segredo da vitória espiritual é nós nos alimentarmos da palavra de Deus e termos uma vida de oração. Só que o verso 18 acrescenta um detalhe à vida de oração, que é para a gente suplicar pelos santos.
suplicar pelos nossos irmãos. E aí eu preciso perguntar de forma retórica: a gente tem orado uns pelos outros? A gente tem um caderninho de oração, um bloco de notas no celular ou alguma coisa assim, que a gente coloca o nome das pessoas para verbalmente falar: Senhor, olha pelo fulano, olha pelo ciclano, eu nem sei o que ele precisa, mas ora. Eu vou dizer para vocês, eu estou olhando aqui a Simara orou por mim por vários anos até. Né? Meu pai orou, minha mãe orou. Hoje eu estou na igreja por conta da oração intercessora, eu tenho certeza disso. Claro, Deus estava orando por mim também. A gente já viu isso na primeira parte desse sermão. A oração intercessora faz milagres. Quantas vezes, eu já disse aqui anteriormente, nós nos grupos de oração colocamos lá, ora por fulano de tal. Mas geralmente a gente coloca lá no grupo quando a gente quer um milagre na questão da saúde, é ou não é verdade? Mas aí eu te pergunto, não é no grupo da igreja, mas é na tua vida, no particular. Você tem o hábito de desenvolver a tua intimidade com Deus, suplicando pelos teus irmãos? Colocando diante de Deus: ó Senhor, eu não sei o que se passa hoje lá no Chico, lá na Raquel. Mas por favor, visite aquela casa, abençoe os filhos, abençoe eles, o negócio, abençoe. Só essa oração desenvolve um poder absurdo do céu. Remaneja a atenção do céu, não só para a vida dessa família que eu estou orando, mas para mim também. Porque o texto no verso 18 está claríssimo ao dizer que essa é uma das armas que Deus me dá para vencer o maligno. A súplica pelos santos. Mas às vezes a gente não suplica pelos santos, suplicamos só por nós mesmos. É ou não é verdade? Então, desenvolva o hábito de você orar pelos seus irmãos. No livro de Tiago, no capítulo 5, Tiago, o capítulo 5, o verso 16. Tiago 5, verso 16. Nos diz assim, Tiago, capítulo 5, verso 16, fala o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. E aí, dos trechos bíblicos mais conhecidos pelos crentes, termina o verso 16 dizendo assim: muito pode, por sua eficácia a súplica do justo. Diz que é para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros. Isso é difícil, eu sei que é. Mas quando isso não for possível, a segunda parte do verso não é difícil. Orai uns pelos outros para serdes curados. A gente pega o texto de Tiago capítulo 5 e a gente geralmente aplica a quem já está à beira da morte. Agora eu vou orar pela pessoa, vou ungir ela e Deus vai curar ou vai abreviar o tempo. O texto aqui não está falando disso. Embora o contexto sugira isso. A grande realidade é que a gente tem que orar para que haja cura. Eu pergunto, qual é a maior enfermidade que todos nós em comum temos? Não é o pecado? Não é a rebelião contra Deus, quando nós queremos fazer a nossa vontade ao invés de fazer a vontade de Deus? É claro que eu estou aqui fazendo uma aplicação do texto. Mas o texto está dizendo o seguinte: ora pelo teu irmão, para que ele seja curado. Não é de enfermidade só. Nós precisamos de cura emocional, de cura mental. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Dificilmente eu chego e falo: fulano, ora por mim. Eu quase nunca falo isso. Quase nunca. Nos grupos de oração na quarta-feira, dificilmente, ou lá na escola sabatina dos jovens, eu dificilmente falo assim: gente, eu preciso de oração. Dificilmente. Mas eu confesso para vocês que tem dias que eu me sinto sozinho, que eu me sinto abandonado, carente. Tem dias que eu me sinto um lixo espiritualmente. Largado, assim, as traças, sabe? A pulga do cachorro, o sarnento embaixo da ponte num dia de chuva. Ou seja, a pior situação possível. E às vezes Senhor, eu não quero nem orar, eu não quero nem falar contigo, mas eu estou aqui. Por favor, me consola. E já aconteceu
de eu falar isso para Deus e eu estar ali na porta no final do sermão, porque aqui na frente o Robertson precisa ser resistente. Aqui na frente o Robertson precisa ser um exemplo de consagração. Aqui na frente o Robertson precisa ser um exemplo de fé. Mas vocês não sabem o tamanho das minhas lutas, o tamanho das minhas dores, o quanto eu preciso de oração. Eu também não sei o tamanho das lutas de vocês, das dores e das orações que vocês precisam. Só que às vezes eu tô um traste, como eu acabei de falar. Aí eu tô lá na porta cumprimentando vocês com um sorriso bem largo. E às vezes é um sorriso falso, porque eu não tô bem. Aí você aperta a minha mão. Alguns já fizeram isso. E falam assim: eu orei por você. Sabe aquela sensação que eu estava sentindo? É como se o Espírito Santo viesse e tirasse assim, ó, com a mão. Na hora sai. Na hora. Vocês não têm noção o quanto é poderosa essa frase. O quanto é poderosa. Eu nem sei se a oração foi de uma frase ou foi de minutos. Mas, Senhor, por favor, olha para o teu servo Robertson. Já é o suficiente para mover o céu. Para trazer cura. É o que o texto está dizendo. Muito pode, por sua eficácia, a oração, a súplica do justo. Meu apelo para você é: desenvolva isso na sua vida. E de vez em quando, sabe? Olha para a pessoa que você está orando e fala assim: ó, eu tenho orado por ti, tá? Não estou dizendo que toda vez que você orar por mim, fale para mim. Não estou falando isso. Mas isso vai fazer um bem tremendo para quem está ouvindo. Eu sei que às vezes parece que a gente tem uma memória seletiva, né? A gente ora sempre pelos mesmos e sempre pelas mesmas coisas. Por isso, meu apelo para você é: desenvolva o hábito de ter um bloco de notas, um caderno, algo que você coloque o nome e só mencione o nome para o Senhor Deus. Testemunhos Seletos, volume 3, diz assim na página 89: a oração feita com fé será o meio mais poderoso de alcançar os corações. Deus ouve a intercessão feita com sinceridade. No Desejado de Todas as Nações, na página 425, diz: ao mesmo tempo em que nos aproximamos de Deus por meio da oração, somos também levados a nos aproximar um dos outros. Sabe o que significa? Significa que se eu oro a Deus por mim, a presença de Deus me contagia a orar pelo outro também. Aí eu volto a questionar aquilo que eu falei lá no início. Eu tenho orado a Deus? Se tenho, que coisa boa. Mas eu tenho orado pelo outro? Se eu não tenho orado pelo outro, significa que a minha oração que eu tenho feito a Deus é ritualística. Eu estou orando só para bater o ponto, sabe? Só para dizer que eu orei. Não porque eu quero me comunicar, conversar, me relacionar com Deus. Agora, uma vez que a minha oração não é ritualística, não é um bater ponto espiritual, é porque eu quero conversar com Deus mesmo, abrir meu coração como se eu estivesse conversando com um amigo. Aí sim, nessa mesma oração, é fatal isso. Com toda certeza isso vai acontecer. Eu vou acabar mencionando o nome de alguém. Eu vou começar a mencionar a vida de alguém. Vou começar a orar pelas pessoas. É o que a gente está vendo aqui, no Desejado de Todas as Nações. A oração, ela é poderosa. Quando a igreja ora com fé, a igreja se une mais em oração. E aí o impossível pode acontecer. Lembra? Quando nós estamos em unidade de pensamento e Deus está em unidade conosco, a resposta à oração chega. A oração intercessora liberta, converte, transforma as situações. Como igreja precisamos assumir essa missão com mais urgência e com mais paixão. Deixar de orar só por nós e passar a orar pela nossa igreja. Enquanto eu estava fazendo esse sermão, eu estava orando para Deus agora à tarde e eu coloquei para Deus o seguinte: Senhor, eu pedi perdão para Deus. Eu disse: Senhor, me perdoa, porque a gente estava tendo os cultos da madrugada nos domingos, um domingo por mês, vocês lembram?
Estávamos tendo uma boa resposta, estávamos vendo alguns milagres acontecendo e de repente paramos. Faltou motivação, faltou compromisso, faltou responsabilidade. E aí eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu estava à frente, eu não dei continuidade. E eu pedi para ele sabedoria para continuar esse programa. Se a igreja assim quiser, a gente retoma. Talvez não agora, que está muito frio, mas a partir do final de agosto a gente começa a pensar mais nisso. Em tornar isso um dos programas regulares da igreja. Não é para todos, é só para aqueles que querem desenvolver uma intimidade maior com Deus. Alguém que perceba a urgência do tempo que estamos vivendo e queira agora desenvolver não só a oração por si, mas a oração pelos seus irmãos. A gente viu hoje, então, que Jesus intercede por nós. E que por isso somos chamados também a interceder com amor, com constância e com fé pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pelos líderes da igreja e até mesmo pelos nossos inimigos. O que você acha de você voltar para casa e falar assim, Senhor, eu já tenho orado por mim muito, 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 mas me ajuda através do Espírito Santo, que Jesus está orando para que eu receba, para que eu desenvolva o ministério da oração intercessora? As mulheres é mais fácil até que os homens. Elas podem comprar um caderninho, colocar na bolsa uma caneta. E sempre nas reuniões da igreja, se alguém mencionar algum pedido de oração ou o nome de alguém, tomar nota. E ali nos momentos especiais com Deus que vocês têm, orar a Deus. Os homens podem botar no bolso do casaco um caderninho. A gente pode desenvolver isso. Os jovens podem bloco de notas no celular. Não é? Vamos nos nossos momentos com Deus desenvolver o hábito de orar pelo menos por 1, 2, talvez 3 nomes que chamem a nossa atenção numa semana. Na outra semana a gente troca para mais 1, 2 ou 3 nomes. Toda semana desenvolver o hábito de orar por alguém da nossa igreja. Nós vamos ver milagres acontecendo se nós fizermos isso. O que você acha da ideia? Vamos orar? Vamos fazer isso? Então hoje, agora, nesse momento em que nós vamos encerrar com uma oração, eu queria que você colocasse isso para Deus. Se você for fazer para Deus, pede para que Ele desenvolva esse hábito em você. Para que Ele desenvolva esse hábito em cada um de nós. E a gente então consiga aí fazer um dos requisitos que Deus quer que venhamos fazer. Eu volto a ressaltar Efésios, capítulo 6, o verso 18. Quer vencer as batalhas da vida, quer vencer as ciladas de Satanás, te apega com a palavra, te apega com a oração, diz o verso 17, mas o 18 termina dizendo, suplica pelos teus irmãos, suplica pelos santos. Essa é a forma de nós nos fortalecermos espiritualmente. Vamos nos colocar em pé? Vamos encerrar com uma oração, entregando nossa vida nas mãos do nosso Deus. Senhor Deus e Pai que habita nos altos céus, nós louvamos o Teu santo e poderoso nome por Tua palavra aberta nesse momento. Ela nos ensinou grandiosas preciosidades. A gente viu que o Senhor intercede por nós, pela nossa salvação, pelas nossas bênçãos, pelos nossos problemas. O Senhor, por meio dos seus méritos, da sua justiça, de quem Tu é, o Senhor aí nas mansões celestiais, tem a sua atenção voltada para nós e o Senhor não faz outra coisa senão interceder por aqueles que são seus e nós somos gratos por isso. O Senhor se envolve na nossa salvação, não se envolve na nossa condenação. E essa intercessão que o Senhor faz por nós, o Senhor também deseja que venhamos fazer pelos nossos irmãos. E se nós estivermos em comum acordo com isso, em comum pensamento, da mesma forma como Tu estás com o Pai, nossas respostas à oração serão cada vez mais frequentes e maiores. Por isso, Pai, nos ajuda a orar. Nos ajuda a orar de forma mais poderosa, não só pela nossa vida, mas pela vida das pessoas que nos cercam. Sejam elas nossas amigas ou até mesmo nossas inimigas. Mas todos aqueles que estão ao nosso redor, Senhor, nos ajuda a desenvolver o hábito de lembrarmos dessas pessoas em nossas orações, para que isso fortaleça não só a elas, mas também principalmente a nós.
Tu diz em tua palavra que nos tornaremos justos se assim fizermos. Mas tu também diz em tua palavra que aquele que se torna justo por orar pelos seus irmãos, a sua oração é poderosa e eficaz. Por isso, Senhor Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos. Batiza-nos com o poder do Espírito Santo, para que nós venhamos ter o teu poder sobre as nossas vidas, mas também batiza com o poder do Espírito Santo a cada um de nós, para que esse mesmo poder que vamos receber de ti, a gente também possa interceder por aqueles que nos cercam. Usa-nos para salvar, Senhor Deus. Salvar a nós, a quem nós amamos e aqueles que estão ao nosso redor. Dá-nos um bom restante de semana. Leva-nos em segurança para nossa casa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma boa noite.